Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus, amém? Vamos ler no livro de Jó 3, 25, amém? Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Jó, nós conhecemos a passagem de Jó, e nós vemos aqui que Jó, por ele ter sido uma pessoa sincera, reta, diante do Senhor, Satanás vai e começa a falar com Deus que Jó, ele só era sincero, reto, ele tinha muitas coisas, porque Deus dava de tudo para ele. Mas não era assim, é porque Deus via a retidão em Jó, Deus via a sinceridade em Jó. Mas só que Jó, ele tinha algo dentro dele que ele temia. Ele tinha medo que os filhos pecassem contra Deus e ele fazia um culto, ele orava para o Senhor referente aos filhos, porque os filhos se reuniam para se comer e tal, e poderiam pecar contra Deus. E acontece que quando ali Satanás fala com o Senhor, quando Satanás fala que Jó só ele era reto diante de Deus devido tudo aquilo que Deus dava para ele, então Deus dá para Satanás que poderia ali tirar algo de Jó, poderia mexer com Jó, porque Deus sabia da retidão de Jó com ele. E Satanás faz isso. E aí acontece o que, meus irmãos, que nós lemos na palavra de Deus? Que ali os filhos morrem, começa a vir algo na vida dele de enfermidade, ele começa ali a ser uma pessoa que ninguém queria mais, ele começou a perder todas as suas coisas. Então, aí ele fala, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Mesmo ele sendo tão correto diante do Senhor, mesmo ele andando na presença do Senhor, tinha algo ainda que ele não tinha entregue para Deus, uma confiança. Então, ele tinha aquele medo dentro dele. Ele tinha medo dos acontecimentos na vida dele. Ele tinha medo daquilo que, de repente, ele falava, os meus filhos vão pecar e vai acontecer. Então, esse medo dele trouxe todas as coisas. Quando, meus irmãos, nós falamos para Deus, eu confio no Senhor, eu confio e me entrego para o Senhor, mas nós nos entregamos não totalmente, nós nos entregamos de forma devagar, nós não temos uma entrega para falar para Deus, Deus, eu confio no Senhor, é o Senhor que é a direção da minha vida, é o Senhor que me dá todas as coisas, mas só que, no fundo, às vezes, quando acontece algo na nossa vida, nós ficamos com medo e a gente fala, eu estou com medo de certas coisas, eu estou com medo de fazer isso, eu estou com receio, às vezes nós usamos, de fazer aquilo, porque está dentro de nós e nós não estamos confiando completamente em Deus. A gente não tira tudo aquilo de dentro da gente e a gente não limpa de dentro da gente para falar para Deus, olha, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor é meu Deus, eu sei que nada do que eu pensava irá acontecer, porque o Senhor é Senhor, porque quando nós temos esse medo, quando nós temos essas coisas, parece que nós começamos a atrair coisas ruins para a nossa vida. Começa a atrair algo sobre nossas vidas. Então aquilo começa a acontecer sim, porque aquele medo, aquele algo começa realmente a ser na nossa vida, porque nós puxamos aquilo para nós. Nós colocamos dentro de nós. E Jó, foi isso que aconteceu.
Jó, ele tinha tanto medo daquilo que os filhos poderiam fazer contra Deus, ele tinha tanto medo de uma situação, que no fim aconteceu essa situação na vida dele, aonde morreram seus filhos, aonde ele perdeu as coisas, aonde ele ficou ali com feridas no seu corpo, aonde ele ficou uma pessoa ali que os próprios amigos, 3 amigos se levantam e começam a apontar a Jó, dizendo para Jó que ele havia pecado. Mas devido ao medo que ele tinha, devido a algo. E o inimigo usou até todo esse medo, esse receio, tocou aonde ele tinha mais medo, tocou nos seus filhos aonde ele tinha mais medo, tocou nos seus ossos, tocou nele. Aonde a mulher fala assim, olha, então para que você está servindo esse Deus? Né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Até a mulher chega a falar um absurdo desse. E ele com esse medo, ele com essas coisas dentro dele, ele fala, olha, sobre mim veio aquilo. E quantas vezes nós não falamos isso, meus irmãos? Quantas vezes nós não falamos, olha, aquilo que eu temia aconteceu. Aquilo que eu não queria veio para a minha vida. Aquilo que eu não desejava veio para mim. Porque está dentro e nós estamos puxando aquilo. Mas na hora que a gente deixa Deus entrar, na hora que a gente deixa o Senhor limpar, na hora que a gente deixa Deus realmente falar para Deus, Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu não sei dessa situação, eu não sei, mas o Senhor sabe dessa situação, o Senhor é conhecedor, o Senhor sabe de tudo que vai acontecer comigo, então eu me descanso no Senhor, eu me coloco nos seus braços e eu me descanso em Ti, porque da minha vida eu não sei, das minhas coisas eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, o Senhor é aquele que enxerga tudo. O Senhor é onipotente, onipresente. O Senhor está aqui agora. O Senhor é que tem a força de tudo. Então, está com o Senhor. E descansar em Deus. E descansar no Senhor. Quando isso, meus irmãos, a gente vê a situação de Jó, e ainda mais triste é que se levantam ainda 3 amigos acusadores, acusando a vida de Jó, ali deixando Jó mais triste do que ele já estava, acusando porque havia pecado. Meus irmãos, às vezes uma situação que nós temos medo, uma situação que de repente nós estamos atraindo para nós, ainda se levanta pessoas falando, eu não te falei que isso não daria certo? Você já não havia dito que isso não daria certo? E ainda vem um acusador, ainda se levanta pessoas para machucar mais do que já está machucado. E de vez em nós nos encostarmos no Senhor, nós estarmos com o Senhor. E ali vai se machucando. Mas só que chega uma hora que Jó desperta. Chega uma hora, meus irmãos, que Jó ali ele se levanta. Tem uma hora que ele vê quem é o Senhor. Tem uma hora que ele sabe quem é Deus na vida dele. A hora que Deus fala com ele. A hora que Deus pergunta para ele, fala para ele, olha, quando eu fiz o mundo, onde você estava? Quando Deus fala para ele, olha, senta aqui, nós vamos conversar. Aí ele começa a entender quem é Deus. Aí ele começa a realmente saber quem é Deus. Quando nós paramos e nós começamos a ver quem é Deus na nossa vida, quem é Senhor sobre nossas vidas, então nós paramos, nós não deixamos mais que esse medo venha sobre as nossas vidas, venha sobre aquilo que nós estamos fazendo.
Às vezes temos medo de reagir em situações, temos medo de ir para frente, temos medo de conquista, porque tudo que é novo nos dá medo. Então nós ficamos ali receados, nós voltamos um pouquinho ou nós paramos, mas só que o Senhor nos diz que precisamos continuarmos. E Jó, ele fala algo, meus irmãos, que está no 42 de Jó. Então ele fala para Deus, quando ele entende quem é Deus, quando ele entende quem é o Senhor, mesmo ele sabendo, mesmo ele sendo reto, mesmo ele sendo pessoa ali que andava na presença do Senhor, mas a confiança, meus irmãos, que é a confiança no Senhor, que ele não tinha colocado aquele medo, e de repente, quando Deus começa a conversar com ele, quando Deus ali fala, olha, senta aqui que nós vamos conversar, quando Deus começa a falar com ele, ele começa a reconhecer um poderio na vida dele. Esse poderio que nós precisamos reconhecer que está na nossa vida, que está conosco, que isso que você está passando, ou eu, ou você, esse medo que de repente de enfrentar situações, medo que de repente ali se falar, mas você precisa, e você fala, eu coloquei na mão de Deus, mas tira da mão de Deus e fica com esse medo, porque quando nós confiamos, nós colocamos na mão de Deus e descansamos. Mas tem hora que nós arrancamos da mão do Senhor, nós tiramos da mão do Senhor. Mas Jó, quando ele traz o entendimento, quando ele sabe realmente do Senhor, ele fala assim, bem sei eu que tudo podes, no 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Bem eu sei que o Senhor pode sobre todas as coisas, e nenhum pensamento do Senhor pode ser impedido. E aí ele fala, quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Não entendia nada, eu não compreendia, eu não sabia. Muitas vezes nós não entendemos. Jó pediu a morte. Jó, ele pediu que não tivesse nascido. Ele vai lá e fala, amaldiçoa o seu próprio nascimento devido à sua dor. Muitas pessoas às vezes falam, por que eu nasci? Eu nasci para sofrer? Eu nasci para passar tudo isso? E nós esquecemos que tem um Deus de poder que está ouvindo, que está dando vida, e olhou para mim e para você e amou de uma forma tremenda e nos viu informe dentro do ventre da nossa mãe e nos deu vida. E aí Jó, ele fala assim, escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Aí é uma hora da parada, meus irmãos. É uma hora daquele encontro com Deus. É aquela hora que nós assentamos numa cadeira e falamos, vem Deus, senta aqui comigo, vamos conversar. Eu tenho esse receio, eu tenho esse medo, e eu coloco na sua mão, e eu sei que o poder é teu. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e do que eu imagino. O poder está nas tuas mãos. Aí, Jó, ele fala o seguinte, meus irmãos, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos.
Está diferente, meus irmãos. Está diferente de quando nós ouvimos. Está diferente daquilo que de repente eu ouvi falar de Deus. Eu ouvi falar do poder do Senhor. Eu ouvi quem é Deus. Mas na hora que nós nos assentamos e nós realmente nos colocamos no Senhor, que nós deixamos Deus fazer o que tem que fazer em nossas vidas, nós entregamos e falamos para Deus: está aqui, Deus. Olha, aquilo que eu penso, aquilo que está em mim, olha, está no Senhor. Eu entrego para o Senhor tudo isso, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor tem ao meu respeito. Eu sei. Então tá aí. Só que eu vou descansar. Só que você vai descansar. Você não vai trazer mais de volta para você essa situação. Porque você sabe que essa situação já está sendo resolvida no mundo espiritual. Que essa situação já está sendo resolvida por Deus na tua vida. Não pegue a situação de volta para você. Aí ele fala que com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, com o ouvido, tá? Mas agora te veem os meus olhos. Sabe o que é isso, meus irmãos? É enxergar o sobrenatural. É enxergar além dos nossos olhos que nós temos material, é enxergar além. Não é aqui que nós estamos enxergando como pessoa. Não, é enxergar o mundo sobrenatural. Porque na hora que eu e você, nós enxergamos o sobrenatural de Deus, aí o milagre acontece. Aí as coisas acontecem. Aí é derramada sobre nós o milagre do Senhor. Porque nós invadimos o sobrenatural de Deus. Por isso que ele está falando aqui. Agora os meus olhos te enxergam. Até então ele não enxergava. Até então ele não via. Até então ele só ouvia quem era Deus. Mas ele precisou até passar por essa situação para ele enxergar a Deus na vida dele. São situações que eu e você passamos. São situações que nos causam medo. São situações que nos causam, às vezes, pavor. São situações que nós falamos assim: vai continuar de novo? Isso vai ter de novo? Então, entregue para o Senhor essa situação e essa causa da tua vida. Entregue essa causa que para você, às vezes, não tem mais jeito. Entrega para Jesus agora, nesse momento. Que Jesus, ele vai fazer aquilo que é realmente para ser feito na tua vida. Jesus, ele só está esperando que você confie nele. Ele só está esperando a tua entrega para ele. Para que você fale como Jó falou: olha aqui, olha, com os meus olhos, agora te veem os meus olhos. Estou te enxergando, Deus. Estou te enxergando, meu Senhor. Não é com olhos naturais, mas é os sobrenaturais que o Senhor me deixa eu enxergar. Eu saber do Senhor. Eu saber que isso que de repente me causou medo, me causou espanto, está nas tuas mãos. O Senhor é quem resolve tudo. E isso foi tão notório para Jó, porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor virou o cativeiro dele. O Senhor vira o teu cativeiro. Esse cativeiro de medo, esse cativeiro que está agora te assolando, agora tu entrega para o Senhor. O Senhor fala: virou o cativeiro de Jó. E ainda os acusadores, Jó ora pelos acusadores. E a palavra de Deus nos diz
que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Sabe o que é isso? A bênção foi dobrada. Foi mais bênção para a vida de Jó. Ele abençoou. Jó, ele já era abençoado. A hora de Jó entender ao Senhor. Aí o Senhor fala, olha aqui, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 606.000 camelos, e 6.000 e 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas. E aí, gente? Ou seja, teve 6.000 camelos. Quer dizer que aquilo que ele tinha, Deus dobrou, Deus deu a mais, porque ele se desprendeu, o medo saiu e o enxergar a Deus veio. Então, vamos enxergar ao Senhor, vamos enxergar a Deus. Essa situação que você está passando, você só está passando. Você não vai ficar nela na hora da tua entrega para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, como assim, Pai querido, foi a vida de Jó. Deus, como no início ele não compreendeu e ele não entendeu nada, Pai. Senhor, muitos estão sem entender, Pai, a sua situação, aquilo que eles estão passando, o medo, Pai querido e amado, que entra dentro, Pai Santo, e começa a assolar tanto dentro de cada um. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, que agora nesse momento, Senhor, a entrega, Pai, o esvaziar-se de si mesmo, Pai, entregar diante do Senhor a situação que for, que estejam passando, que eles estão me ouvindo agora nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, como assim o Senhor mudou o cativeiro de Jó, como assim é mudado, Senhor Deus querido, a cada vida, como assim é mudado cada cativeiro, Pai querido, que as pessoas se encontram, meu Senhor, de tantas situações do medo, da tristeza, Pai querido e amado, da dor, do sofrimento, meu Senhor, de vícios, de tantas coisas, Pai. Mas o Senhor muda na hora que crê, na hora que confessa diante do Senhor, Pai Santo, que tem uma entrega diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, Deus, as Tuas bênçãos sobre cada vida. Pai querido, por essas vidas, meu Deus querido, que nesse momento, que muitas vidas se encontram chorando, Pai. Muitas vidas se encontram, meu Deus, Pai, desanimados, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a fortaleza dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Cristo eu Te peço por eles, Pai Santo. Seja com eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.